Boa tarde, amados irmãos, graça e paz. Está entrando no ar mais uma live da Igreja Apostólica Vida, no nosso Parei, Escutei, Gostei, de casa para o mundo. É o último desse mês de maio, é o nosso última live do Parei, Escutei, Gostei, de casa para o mundo. Sejam bem-vindos. Já comece a compartilhar, a entrar e compartilhar com seus amados irmãos dessa última live da Igreja Apostólica Vida, do mês de maio, do Parei, Escutei e Gostei, de casa para o mundo. As tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Está entrando, já está conosco, José Carlos. Seja bem-vindo à nossa última live do mês de maio, do Parei, Escutei, Gostei, de casa para o mundo. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Siga santo, santo. Escutei, gostei. Na apresentação e locução do amigo Luiz Henrique. A nossa igreja, Igreja Apostólica Vida, fica situada na rua Washington Luiz, número 887, no Sobrado, em cima da loja JV Móveis. Nossa referência, passando a UPA, sentido Duas Pontes, sentido Quitandinha, do lado esquerdo, ao lado do condomínio Quinta de Altiora. E ali nós estamos situados ali e cultuando o nosso Deus às segunda-feiras, 19h30, quarta-feira, 19h30, sexta-feira, 19h30 e no domingo, a partir das 17 horas, a nossa escola bíblica dominical e às 18h30, o nosso culto de louvor e adoração. Igreja Apostólica Vida. Aleluia, um Deus Todo-Poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Já está conosco José Carlos. José Carlos, depois nos diz aí se você é pastor, qual é a sua nomenclatura, qual é a sua igreja, para estarmos mandando também um abraço para a sua igreja e para todos os seus familiares. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. São exatamente 14 horas e 30 minutos. Estamos no ar. Compartilhe com seus irmãos, seus amigos. Avisem que já está no ar, já está iniciando a live do Parei, Escutei e Gostei da Igreja Apostólica Vida. Gostei, a nossa ilustração é interessante. Vamos estar falando sobre o rio.
pode já estar convidando, compartilhando esta live. É só compartilhar com eles, eles vão estar participando também conosco dessa live de hoje. Também já está conosco. Seja bem-vinda, Diaconisa Lúcia, da Igreja Assembleia de Deus, lá de Araruama. Deus abençoe. Já compartilhe aí com seus irmãos, seus amigos, com as pessoas da sua igreja. Compartilhe sobre essa live. É só compartilhar aí mesmo no seu Facebook. Compartilhe esta live que eles vão estar participando também, ouvindo a mensagem de hoje. Boa tarde para todos. Hoje é a última live do mês de maio do nosso Parei, Escutei, Gostei, de Casa para o Mundo. Esta live estará sendo também assistida lá na África, lá em Moçambique, com o pastor Kembo e a sua equipe, e lá em Malawi e lá na Zâmbia. E também estará sendo assistida na Índia, e também estará sendo assistida na Espanha e também lá em República Dominicana e na Costa Rica. Então, aos amados republicanos da República Dominicana, os dominicanos, os costarriquenhos, os espanhóis, os indianos, receba o abraço da Igreja Apostólica Vida do pastor Luiz Henrique. Ou para todos vocês aí, Luíque Santos. Deus abençoe a todos. O tema da nossa live de hoje, ela é: te tiraram do palácio, te quebraram, mas não te mataram. Então, se prepare que Deus tem uma palavra para você na tarde de hoje. São exatamente 14 horas e 35 minutos. Igreja Apostólica Vida, na rua Washington Luiz, número 887, no centro de Petrópolis. Nós ficamos situados na nossa localização. Fica-se na Washington Luiz, ao lado do condomínio Quinta de Altiora, sentido Duas Pontes. Amém, Diaconisa. Estaremos deixando o Senhor falar conosco. Nesse momento nós estamos aguardando mais alguns minutinhos para que mais pessoas possam estar entrando e compartilhando conosco. Vamos estar ouvindo aqui um louvor para nos introduzir nos átrios do nosso Deus. Nós vamos estar sendo introduzido agora através desse louvor. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar. Também já está entrando conosco o nosso irmão Eliabe, se eu não me engano, nosso irmão Eliabe também já está entrando conosco. Eliabe Alves, paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo, mais uma live, a última live do mês de maio da Igreja Apostólica Vida do nosso Parei, Escutei, Gostei, de Casa para o Mundo. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens Compartilhe com seus irmãos, seus amigos, compartilhe com sua igreja, compartilhe com todas as pessoas que tiverem alcance o seu Facebook. Márcia, paz do Senhor. Amém, Márcia. Deus abençoe você, seja bem-vinda à nossa live. Que possamos nessa tarde de hoje invadir a sua casa com a presença do nosso Deus, porque aonde o Senhor entra, alguma coisa acontece. porque dele, por ele, para ele, em todas as coisas, só me resta te adorar, te adorar. Nesse momento nós vamos iniciar o nosso Parei, Escutei, Gostei, de Casa para o Mundo. E o nosso Parei, Escutei, Gostei de hoje, a nossa ilustração, nós vamos falar sobre o rio. Não é o Rio de Janeiro, e sim o rio, um córrego chamado, para algumas cidades, alguns lugares, chamado de córrego. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Então conta-se a lenda, que antes de um rio entrar no mar, ele treme-se de medo. Ele olha para trás, ele olha para toda a jornada que ele percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que ele trilhou através das florestas e povoados, e vê à sua frente um vasto oceano. Então esse rio, ele treme quando ele chega até o mar. Quando ele entra no mar, ele treme, ele tem medo, porque ele começa a olhar para trás. Quando ele está antes de chegar no mar, ele começa a olhar para trás, olhar para a trajetória que ele veio fazendo, por tudo que ele passou, pelas cidades, pelas montanhas, pelas florestas, pelos povoados, aquilo que ele ajudou, pessoas que nadaram nele, pessoas que pescaram nele. Então ele vem lembrando tudo aquilo. E agora ele começa a tremer. Por quê? Porque quando ele olha esse vasto mar, ele entra nele, mas nada mais é do que desaparecer para sempre. Então, no pensamento desse rio, quando ele entrar no mar, ele vai desaparecer, vai acabar o ciclo dele, vai acabar a história dele. E o mais interessante, não há outra maneira para o rio, ele não pode voltar atrás. Assim também ninguém pode voltar atrás da sua trajetória, de tudo aquilo que você já fez. Você não pode voltar atrás. A situação agora
É impossível na nossa existência voltar atrás. Agora, o rio, ele precisa de se arriscar a entrar no mar. Ele tem que se arriscar. Assim também somos nós. Quando nós passamos toda essa trajetória que nós passamos desde o nosso nascimento, da nossa fase de criança, nossa fase de pré-adolescente, na fase de adolescente, na fase de jovem, na fase agora pré-adulta e na fase de adulta, e agora estamos chegando no final da fase de envelhecimento. Então nós não podemos voltar mais atrás, não podemos parar mais. Então esse mar, esse rio, ele fica pensando nisso. Vai acabar todo o meu ciclo, vai acabar toda a minha história. Só que de repentemente ele pensa que ele vai desaparecer, porque apenas então o rio, ele só saberá que se trata de um desaparecimento no oceano. Ele vai entrar no oceano e vai falar assim: acabou a minha história. Assim também muitas das vezes você tem pensado: acabou a minha história, eu cheguei numa certa idade, eu cheguei num certo patamar, num certo ponto, acabou a minha história. Às vezes você está no hospital hoje, de repente você está aí no hospital, num leito de hospital, você falou: está acabando a minha história. Mas eu quero dizer para você, aleluia, aleluia, que você não vai desaparecer. Esse rio, ele não vai se desaparecer dentro desse oceano, mas ele vai se tornar o oceano. Então, amado, o rio, ele não desaparece dentro do oceano, simplesmente ele torna-se ser agora um oceano. E assim também é nossa vida. Nós não vamos sucumbir diante das situações, mas nós vamos passar por cima e vamos viver sobre a situação. Vamos viver uma nova vida. E assim é a nossa ilustração de hoje, nosso parei, escutei e gostei de hoje. O Eliabe pediu aqui oração para quem? Deixa eu ver aqui, Eliabe. Peço oração para minha irmã Flávia. Amém. Você crê no milagre? Nós estaremos orando e eu creio que a sua irmã Flávia estará sendo restaurada, curada no poder do nome de Jesus. Amados, nessa tarde de hoje, eu quero compartilhar com os amados irmãos o segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Alguns versículos apenas deste capítulo. Para que nós possamos entrar dentro dessa mensagem. E diz então assim a palavra do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1, diz assim para nós a palavra do Senhor. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Zibas? E ele disse: servo teu. E disse-lhe o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Evangelista Luciano, Deus abençoe, meu amado. Amados, nessa tarde de hoje, nós queremos falar sobre Mefibosete. Mas o tema desta mensagem, a qual eu quero trazer nessa tarde de hoje: te tiraram do palácio,
Te quebraram, mas não te mataram. Por quê, meus amados? Porque uma certa ocasião, Davi perguntou para Ziba: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Nós sabemos, amados, que essa história aconteceu quando houve-se um ataque dos filisteus no palácio de Saul. Lá no palácio, e começaram a matar todos aqueles que estavam pela frente. Eles iam entrando, saqueando e matando. Jane Borges, Deus abençoe também, seja bem-vinda. E ali então, automaticamente, quando Ziba viu aquela situação, ele avisa a babá que tirasse o menino daquele lugar, porque aquele menino iria morrer. Aquele menino iria morrer naquele lugar. E quando esse menino, a babá pegou esse menino de aproximadamente 6 anos de idade, amados, e sai correndo com esse menino, com esta criança, coloca numa carroça em direção a Lodebar. Só que no meio do caminho houve um percalço e esse menino cai. Esse menino quebra as suas pernas, quebrando seus 2 tornozelos, seus 2 pés, ficando coxo. Uma criança de 6 anos aproximadamente de idade, agora, amado, ele perde a sua mobilidade, ele não pode mais andar. E ele agora começa, chegando até a casa de Maquir, lá em Lodebar, lugar de seco, de terra seca, lugar onde nada produzia, nada. Esse menino agora vai viver uma vida totalmente diferente daquela qual ele vivia dentro do palácio. E antes de nós entrarmos dentro dessa história, amados, então no versículo 2 diz: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é o Ziba? Ele disse: sou teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: sim, ainda há um filho de Jonatas, só que aleijado. O que eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, que já está entrando nessa live: muitas das vezes, quando alguém quiser te abençoar, quando o rei começar a querer, começar a mover os céus e terra para te abençoar, o Deus começar a te abençoar, vai perguntar por algumas pessoas: aonde você está? Como que você está? Se restou alguém da tua casa? Eles vão sempre dizer: tem um, mas ele é aleijado. Eles só vão lembrar de você como aleijado, como derrotado, como aquele que não tem mais jeito, como aquele que a sociedade já descartou. E aqui diz que o Ziba, ao invés de falar: não, tem ainda um filho de Jonatas, o nome dele é Mefibosete, ele está lá em Lodebar. Não, simplesmente falou assim: é aleijado dos pés. Deu a identificação dessa criança, desse rapaz, que agora já é um rapaz, não é mais uma criança. É um aleijado de ambos os pés. Tem muitas pessoas, amados, que muitas das vezes vão te tirar do palácio. Mas se você sair desse palácio, não fique chateado, não fique triste, porque esse palácio, você poderia estar morrendo ou estar morto agora nesse palácio. Se você, porventura, te tiraram do palácio, te tiraram do lugar aonde você está, é porque nesse lugar você ia morrer. Ei, eu quero dizer para você: mas você vai para um lugar aonde ninguém vai dar nada, ninguém vai te procurar, ninguém vai saber de você. Esse lugar, para muitos, é lugar seco, é lugar que não tem mais nada, lugar que não tem mais produção, lugar que não tem mais jeito. Mas ali vai ter uma pessoa que vai cuidar de você até o rei mandar te chamar novamente para o palácio. E eu fico aqui imaginando, sabe o que? Vão lembrar de você só do derrotado. Ah, moravam aqui, mas é derrotado. Perdeu tudo. Ah, trabalhava aqui comigo, mas ele perdeu tudo, foi mandado embora. Tá entendendo? E Davi pergunta para Jonatas, pergunta para Ziba: aonde está ele? Perguntou o rei a Ziba, e Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar.
Eu fico imaginando agora uma coisa. Davi mandou trazê-lo de volta, lá de Lodebar. Porque é um momento, passou-se um tempo, passou um período. Agora eu quero entrar com você nessa história, dizendo uma coisa para você. Primeiro, esse menino de 6 anos de idade, ele foi levado para um lugar chamado Lodebar, sem pasto, lugar sem pasto, terra árida, terra seca. Esse lugar era uma terra seca. Esse lugar não produzia nada. E esse lugar, lá em Lodebar, só havia o quê? Miséria e fome. Em Lodebar não tinha nada que iria agradar a Mefibosete. Em Lodebar não tinha nada que ia fazer com que Mefibosete lembrasse da sua casa, lembrasse do seu palácio, lembrasse da sua infância. Lá em Lodebar só existia 2 classes de pessoas: mendigos e doentes. Por isso que levaram Mefibosete, porque ele quebrou as 2 pernas, os 2 pés, ele ficou coxo, ele ficou aleijado. Então levaram ele para onde era, para uma terra que é onde só tinha 2 classes sociais: mendigos e aleijados, doentes. Eu fico olhando também, eu fico vendo na trajetória desta criança as marcas da vida de Mefibosete. Eu fico vendo os traumas de Mefibosete. Porque Mefibosete, amados, ele teve o trauma físico. Mefibosete teve o trauma familiar. Mefibosete teve o trauma emocional. Mefibosete teve o trauma social. Mefibosete teve o trauma espiritual. Porque o trauma físico, ele quebrou os seus pés. Ele agora era uma criança que não podia mais brincar, não podia mais correr, não podia mais jogar bola, não podia mais brincar de pique, não podia mais balançar, não podia soltar pipa. Está entendendo? O trauma físico que veio essa situação, porque invadiram o palácio do seu pai, do seu avô, e lhes tiraram para que ele não morresse lá. Porque se ele continuasse lá no palácio, ele iria morrer. Porque os filisteus, quando entraram lá, eles não entraram pensando em vamos libertar esse, vamos libertar aquele. Não, de saquear tudo e matar todo mundo, destruir todo mundo. Eles não estavam preocupados se Mefibosete era novo, se era velho. Eles queriam destruir. Eu fico vendo agora o trauma familiar dessa criança, porque ele perde pai, perde mãe e perde o avô. Ele perde a sua família. Quantos estão chorando hoje porque estão perdendo os seus entes queridos por essa pandemia que estamos vivendo, chamada Covid-19? Quantos estão tristes hoje, no dia de hoje, porque perdeu alguém? Quantos você quando você abre as redes sociais, você vê quantas pessoas tristes que perderam seus entes queridos? Quantas pessoas tristes estão chorando no dia de hoje? E eu fico imaginando aqui, Mefibosete, quando chega num lugar estranho, chegando agora na casa de Maqui, e eu creio que também deveria ser um homem deficiente, isso é eu fazendo uma conjectura, mano, porque só tinha 2 classes sociais naquele lugar: mendigo e doentes. Ele deveria ser doente de alguma coisa, ou deficiente de alguma coisa, ou mendigo. Eu fico imaginando ele chegando, aquela babá entregando ele nas mãos de Mefibosete, nas mãos de Ziba. Eu fico imaginando agora aquele garoto de 6 anos olhando assim para aquele lugar. Eu fico olhando agora, evangelista Luciano, esse menino olhando assim, sem entender nada. Ele saiu às pressas, saiu corrido, saiu fugido. Está com as pernas doendo, quebrou suas 2 pernas, seus 2 pés.
Ele não está entendendo nada, está sendo agora pego no seu... estão pegando ele agora, a sua babá, que era a pessoa que ele confiava. Porque ele confiava nessa babá, porque a babá que fazia tudo para ele, agora essa babá tira ele do seu colo e coloca no colo de Maquir. Eu fico vendo agora esse menino, olhando para aquele homem. Nós não sabemos qual era a feição daquele homem, nós não sabemos como que aquele homem estava, como estava a roupa daquele homem, qual era o cheiro daquele homem. Oh, aleluia. Eu fico olhando, eu fico vendo, ou imaginando, esse menino lembrando: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu avô? Cadê minha avó? Cadê meus tios? Eu começo a analisar o trauma familiar dessa criança. Eu começo a ver agora também o trauma emocional, que o emocional dessa criança agora começa a se abater. Primeiro, ele não pode mais andar com seus próprios pés. Ele depende, porque ele é muito novinho, depende ainda de ser levado de um lado para o outro. Eu imagino ele vendo as outras crianças brincando e ele não consegue brincar. Eu imagino ele querendo comer aquilo que ele comia no palácio, agora ele não tem. Agora ele não tem. Eu fico imaginando esta criança, o emocional dessa criança, precisando de um psicólogo, precisando de um abraço, de um carinho, de um afago do pai, da mãe, do avô, da avó, dos mimos da avó, né? Eu fico vendo o trauma social dessa criança. Porque essa criança, o que acontece com essa criança? Ela não pode ir na sociedade. Ela foi levada para um lugar escondido. Ela foi levada para um lugar que ela tinha que ficar escondida de todo mundo, aonde ninguém iria visitar, ele não teria mais visitas de ninguém, visitas de parente algum. Aleluia. Oh, aleluia. Eu fico imaginando a vida social desse jovem, desse menino, acabou. Eu fico imaginando esse menino crescendo, se tornando um pré-adolescente. Eu fico imaginando esse menino se tornando um adolescente, mas sempre um adolescente frustrado, sempre um adolescente sem perspectiva. Eu fico olhando esse menino e fico vendo a situação desse menino. Eu vejo o trauma espiritual. Porque nós sabemos, amado, quando nós somos tirados de algum lugar, nos bate uma depressão. A nossa parte espiritual, ela acaba. Quando você é tirado do seu cargo, do seu emprego, da sua casa, daquilo que você está acostumado a fazer, daquilo de onde você está acostumado a viver, bate uma depressão, bate um trauma, bate algo que começa a te matar, corroer por dentro. E eu vejo esse menino dessa forma. Mas esse menino está lá em Lodebar. Esse menino está crescendo. Eu imagino agora esse menino sendo agora um jovem. Eu imagino agora ele por volta de 26 anos a 30 anos, de 26 a 30 anos, esse menino, esse jovem, esse homem que agora começa a namorar, mesmo aleijado, ele namora. Mesmo aleijado, ele se casa. Mesmo aleijado, ele começa a formar uma família. Eu quero dizer para você, tiraram ele do palácio, quebraram, ele se quebrou, machucaram ele, levaram ele para um lugar aonde ele não conhecia, aonde ele começa a viver uma nova história. Ele tem que se adaptar a uma nova história. Eu quero dizer para você uma coisa, mesmo em Lodebar,
mesmo numa terra árida, mesmo numa terra seca, mesmo num lugar que ninguém vai dar nada por você, mesmo que num lugar que muitas pessoas vão ver, isso aí que era rei, isso aí que era neto de rei, era filho de príncipe. Eu quero dizer para você que mesmo que pessoas irão falar mal de você, pessoas irão falar de você, mas você continua sendo príncipe. Eu fico imaginando aqui, amados, quando essa babá, ela chega para Maqui, que não sabemos se era parente dela, de repentemente era parente dela. E ela chega para ele e diz: eu trouxe um menino. Ele era filho do meu Senhor, filho do príncipe, neto do rei. Cuida bem dele. Cuida bem dele. Eu fico imaginando agora, amados, Maqui pegando esta criança e dizendo para essa babá: eu vou cuidar dele como se fosse príncipe. Eu vou cuidar dele como ele fosse príncipe, como ele estivesse no palácio. Eu imagino esta criança tendo todas as regalias que as demais não tinham, mesmo sendo aleijado, mesmo tendo ali uma terra seca. Porque eu creio que Maqui deu o melhor da terra para ele, mesmo aquela terra sendo seca. Assim, amado, é você que dá o melhor para o teu filho, mesmo você estando desempregado, mesmo você estando passando dificuldade ou passando necessidade, você dá o melhor para o seu filho. Eu imagino Maqui agora dando o melhor para Mefibosete. Por quê? Porque Mefibosete é neto de rei, é filho de príncipe. Eu quero dizer para você, mesmo você em Lodebar, mesmo muitas pessoas falando mal de você, pessoas tentando te desanimar, eu quero dizer para você, você é neto de príncipe. Você é filho de rei. Você é neto de rei, você é filho de príncipe. Mesmo em Lodebar. Agora Maqui, agora Mefibosete já formou a sua família. Ele formou a sua família. E agora que ele formou a sua família, ele começa agora uma nova trajetória. Saul, ele morre, Davi agora assume o palácio. E um certo dia, ao lembrar-se da aliança que ele fizera com Jonatas, o rei Davi lhe perguntou aos seus servos: existe ainda algum parente de Saul para que eu use de misericórdia para com ele, por amor de Jonatas, meu amigo? E disseram que sim, havia um, cujo nome era Mefibosete. Então, apresentaram para Davi um servo de Saul, chamado Ziba. E Ziba, então, quando se apresenta até Saul, até Davi, ele fala para Davi: existe um. Só que esse um, ele diz assim: há um cujo nome é Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Só que aleijado. Só que aleijado. Eu fico imaginando aqui, amados, quando Ziba começa a menosprezar a Mefibosete. Ele já mandou tirar o menino do palácio, já mandou o menino sumir, para que ninguém lembrasse do menino, porque ele assumiu todas as coisas de Saul, ele assumiu todas as terras de Saul, todos os bens de Saul, ele assumiu. Então agora ele queria o quê? Que simplesmente Mefibosete morresse, ficasse em Lodebar, porque ele sabia que lá em Lodebar ninguém iria buscar, ninguém iria procurar por um neto de rei, por um filho de príncipe lá em Lodebar. Às vezes, amados, estão te matando, estão te jogando para Lodebar, achando que ninguém vai procurar por você lá, que ninguém vai achar você mais lá,
que ninguém vai te procurar mais lá. E eu fico imaginando, Mefibosete era príncipe, mas vivia como um plebeu. Ele vivia num deserto, ele vivia num lugar que não dava mais nada. Ele vivia num lugar que não tinha produtividade. Ele vivia num lugar que tinha duas classes sociais, mendigos e doentes. Ele vivia num lugar onde ele não tinha mais perspectiva alguma. E eu quero dizer que Mefibosete, ele estava vivendo ali porque aos 5 ou 6 anos de idade, ele sofreu um acidente cujas sequelas o acompanharam pelo resto da sua vida. Eu vejo esse menino agora, esse Mefibosete, carregando consigo esses traumas, carregando consigo essas sequelas para o resto da vida. Eu fico imaginando, sabe o que eu fico imaginando? Que Mefibosete, que um dia que Saul e o seu filho Jonatas, um dia que o rei caiu humilhado diante dos filisteus, na ocasião morreu Saul, morreu o seu pai, morreu o seu tio, morreu todos aqueles que estavam ali dentro daquele palácio. Morreu o seu tio Abinadab, morreu o seu tio Malquissua. Mas quando a notícia chegou ao palácio real, a ama de Mefibosete, ela tomou-o nos braços e fugiu. Na pressa de fugir, ela deixou o menino cair. E quando ele cai, ele quebra. Quando ele cai, ele quebra os seus pés. Ele fica tragicamente, o seu futuro, do único sobrevivente da casa de Saul, ele fica aleijado de ambos os pés. Esse jovem, esse menino, esse jovem agora, esse homem, ele vem carregando esse trauma com ele. Ele vem carregando esse trauma com ele. Ele vem carregando essa dor na sua alma. Lodebar, amados, era um lugar seco e árido, onde não se planta nem se colhe. Lodebar é um lugar de dessolução, é um lugar de solidão, é um lugar de tédio, é um lugar que ninguém quer estar. A situação agrava-se porque Mefibosete havia sido criado como um príncipe. Eu fico imaginando o trauma desse menino, porque ele foi criado como príncipe, ele foi criado como um neto de rei. Ele vivia dentro de um palácio, ele desfrutava do melhor dessa vida, do melhor dessa terra. Ele tinha tudo, tempo e a hora. E agora eu vejo uma imagem negativa. Por quê? Porque no caso de Mefibosete, ele era o mais grave problema. O seu mais grave problema era o quê? Ele estava agora tão longe da sua casa, da sua família, porque ele perdera a sua família. Então logo ele soube, por intermédio do próprio rei, que passaria a comer na mesa real. Por que, amados? Mefibosete estava vivendo na casa de Maqui. Mefibosete estava passando momentos de grandes privações, de muita coisa, que ali não tinha. Eu imagino ele agora crescendo, ele formando família, ele tendo agora toda a sua vida. Um menino que poderia falar vários idiomas, estudar nos melhores colégios. Um menino que podia vestir as melhores roupas. Um menino que poderia comer as melhores comidas, beber as melhores bebidas, andar nos melhores carros, melhores carruagens. Agora esse menino anda rastejando. Ele anda rastejando com roupas velhas, não come coisas boas,
não anda em carros luxuosos, não bebe bebidas finas. Sabe por quê? Eu fico imaginando agora, quando nós lemos que Davi pergunta lá na casa, lá no palácio, se tinha alguém da casa de Saul ainda. E Ziba lembra Davi que tem um, mas ele achava que tinha um de nome Mefibosete, mas era aleijado das duas pernas, dos dois pés. Mesmo que você estiver esquecida, diaconisa Lúcia, irmã Letícia Rocha, mesmo que vocês estiverem esquecidas, lembra que o Senhor lembra de você. Mesmo que alguém só falar, e aqui tinha uma, mas é aleijada. Tinha uma, mas nem sei se está vivo. Estava lá na casa de Maqui. Como é que ele sabia que estava na casa de Maqui? Como é que ele sabia que estava em Lodebar? Será que foi programado? Será que armaram contra você? Será que fizeram a tua caveira? Fizeram a tua cova? Ei, estão tentando te matar? Estão tentando conspirar contra você? Estão tentando te lançar em Lodebar? Mas eu quero dizer para você, o Senhor está vendo. O Senhor vai procurar por você. O Senhor vai procurar por você. Aleluia. Eu fico imaginando agora quando Davi manda chamar Mefibosete. Davi mandou chamar. Vai buscá-lo. Eu imagino agora Ziba montando uma comitiva para ir em Lodebar. Só que vai ter pessoas, amados, que estão torcendo pela sua derrota. Vai ter pessoas que estão torcendo pela sua desgraça. Que quando... Eu fico imaginando quando Ziba chegou até Lodebar. Quando ele foi na casa de Maqui. Quando lá os seus servos foram lá na casa de Maqui e bateram palma lá, ó, chamando, ô de casa. Imagino Maqui abrindo, já mais velho, porque já se passou-se um período, se passou-se uma era. Eu imagino muitas pessoas dizendo, ih, lá, acharam ele, agora o rei vai mandar matar ele. Eu imagino que quando aquelas pessoas que não sabem o que Deus tem preparado para você, começam a falar. Eles vão falar porque eles não conhecem a tua história. Eles vão falar porque não conhecem a tua história. Vão começar a falar, tá vendo? Eu não falei que iam achar ele, veio para cá para se esconder. Mas não é a verdade. A verdade é que o rei mandou te chamar de volta. A verdade é que o rei mandou te chamar para o palácio novamente. Eu fico imaginando quando eles chegaram e disseram, é você que é o tal do Mefibosete. Mefibosete já era um homem, não era mais uma criança, não era mais um menino. Então ele teve que chamar, é você que é o Mefibosete? Sou eu. Eu fico imaginando que quando tão logo ele soube por intermédio do próprio rei que passaria a comer na sua mesa, ele deu vazão à sua baixa estima. Porque eu imagino quando ele chegou até o palácio, quando ele chega no palácio, que Davi vem falar com ele, ele se menospreza.
Por quê? Camuflada sobre uma capa de falsa humildade, ao responder ao rei: na verdade, não passo de um cão morto, não mereço receber nada. Quando Davi disse para ele que ele iria comer todos os dias, ia sentar todos os dias na mesa do rei, ele disse: eu não passo de um cão morto. Porque ele estava atingido e afligido por uma autopiedade, uma autopiedade mórbida. Ele estava se achando que ele era o último, que ele não tinha direito de estar ali. Ele era um cão morto, porque ele não estava entendendo o que Deus ia fazer. Tem momentos na nossa vida, amado, que nós agimos dessa forma. Quando Deus quer nos abençoar, mas nós não entendemos o que Deus está acontecendo. O porquê? Porque eu. Já notou quando Deus te manda, alguém te convida para você pregar num lugar e você começa a dizer: mas por que eu? Tem tantos outros aqui melhores do que eu. É porque Deus quer te abençoar. É porque Deus quer mudar o teu cativeiro. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te tirar de Lodebar, mas você quer permanecer em Lodebar. Mefibosete estava ali querendo permanecer em Lodebar, dizendo: eu não passo de um cão morto. Não sou, o que eu vou fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que tu me trouxe para cá? O rei te trouxe porque ele quer te abençoar. O rei te trouxe porque ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu cativeiro. Eu fico imaginando uma coisa interessante. Porque Mefibosete, ele era incapaz de compreender tamanha graça que lhe fora concedida. Os seus ouvidos, acostumados apenas às queixas e lamúrias depressivas, não estavam abertos para ouvir boas novas. Será que eu estou falando para alguém nessa tarde? Será que eu estou falando para alguém nessa tarde? Que quando você está no vale, você está em Lodebar, você está num momento de adversidade, os seus ouvidos já acostumaram a ouvir sua palavra de derrota, só não, 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 bate na porta, não, bate em outra, não, manda um currículo, não, faz isso, não. E agora está estranhando quando agora as palavras são sim, quando as as coisas, o cativeiro muda. Deus está querendo mudar cativeiro. Deus está querendo mudar a história. Só que muitas das vezes nós agimos como Mefibosete. Somos afligidos por uma autopiedade mórbida. Nós somos incapazes de compreender tamanha graça que nos é concedida. Os nossos ouvidos já acostumaram apenas a se queixar, apenas lamúrias, apenas depressividade. Nós não começamos a não entender quando as portas começam a se abrir. Nós não entendemos quando Deus começa a operar, porque nossos ouvidos estão atentos. É como aquele paralítico do tanque de Betesda. O exemplo melhor para nós falarmos é aquele paralítico. Ele estava ali no tanque há 38 anos. Quando Jesus chegou para ele e perguntou: tu quer ser curado? O que os ouvidos dele estavam ouvindo? Tu quer que alguém te leve lá? Tu não consegue ir lá, né? Tu não consegue ir para lá. E Jesus perguntou: tu quer ser curado? Jesus só perguntou: tu quer ser curado? Só que muitas das vezes, amados, nós não conseguimos entender. Nossos ouvidos estão tapados. Nossos ouvidos estão agravados. Os nossos ouvidos não conseguem captar a voz da bênção, só a voz da negação. Ele estava já habituado a esperar sempre o pior. O único direito que julgava ter era de continuar sendo um verme, de continuar incapaz de estar em Lodebar. Sabe por quê? Ele viveu um período da sua vida isolado de todo mundo. Eu imagino essa criança. Eu não estou recriminando ele aqui não, irmãos. Sabe por quê, diaconisa Lúcia? Sabe por quê, irmã Letícia? Sabe por quê? Porque esse menino, eu imagino ele. Diaconisa, você tem a sua netinha. Eu imagino a Dudinha chegando para ti: ó, vó, me dá uma maçã.
Não, não tem. Aleluia. Me dá um danoninho? Não, não tem. Xarabacala sébia. Me dá um pão? Não, não tem. Decanto rebe alabás. Calamanchoi quenerácia. Eu imagino essa criança, esse jovem crescendo, essa criança virando um jovem adolescente. Aí eu posso ir? Não, não pode. Não pode sair da cidade, não pode sair daqui, não pode fazer isso. E as suas condições também não deixavam. As condições de Mefibosete também não permitiam. Aleluia. Aí com isso, amados, aí com isso, o único direito que julgava ter era continuar sendo um verme, incapaz. E eu fico imaginando ele pensando, já tentei inutilmente, de todas as formas, mudar o meu jeito de andar. Já tentei, de todos os custos, sair desta vida de sequidão, mas não consigo. Eu só posso concluir que não presto para coisa alguma. Eu não sou nada mesmo. Eu imagino ele falando para Davi. Eu imagino Mefibosete tendo esse diálogo com Davi. Mefibosete falando essas palavras para Davi. Eu fico imaginando Mefibosete dizendo para Davi, ó, eu já tentei de todas as formas, de todos os jeitos, eu não consigo. Eu tento e não consigo. É como aquele paralítico, mas vamos voltar àquele paralítico do tanque de Betesda. Tu quer ser curado? Quando eu tento ir, desce outro no meu lugar. Quando eu vou, outro vai no meu lugar. Eu já estou aqui há 38 anos. Ninguém me leva, não tem um amigo, não tem um homem, não tem uma pessoa que me ajuda, que estenda as mãos, que me leva quando a água é agitada. Mefibosete estava dessa forma. Pedia um pão, não tinha. Pedia uma maçã, não tinha. Pedia uma banana, não tinha. Pedia um copo d'água, não tinha. Pedia um café, não tinha. Pedia alguma coisa, não tinha. Pedia uma roupa nova para sair com as namoradas, com as amigas, não tinha. Oh, babaracala sébia. Xaramanta, ramanassé. A vida de Mefibosete é um retrato da nossa própria existência. A vida de Mefibosete é como a nossa própria existência. É como como ele, nós também fomos criados para sermos príncipe. Nós somos criados para ser príncipe como Mefibosete. Só que muitas das vezes nós somos tirados do palácio. Como Mefibosete, nós somos tirados do palácio. Como Mefibosete, nós somos deixados cair. Nós quebramos. Nós estamos aleijados espiritualmente, aleijados fisicamente, aleijados familiarmente, aleijados emocionalmente, aleijado socialmente. Aleluia. Oh, aleluia. Como Mefibosete, nós nascemos para ser príncipe, mas muitas das vezes não vivemos como príncipe. Oh, aleluia. Eu fico aqui imaginando, eu fico aqui pensando, eu fico imaginando ele se lamentando, ele se lamuriando, ele reclamando, ele falando para o rei, ele falando para o rei, ele falando para o rei, todas essas coisas. Mas eu quero dizer para você, nós não devemos nos contentar com a vida árida do deserto, visto que fomos criados para a abundância e para a dignidade. Em toda a história da Bíblia, nós vemos um relato de rei nos chamando para sentar em sua mesa. E para dar-nos o que? A dignidade de príncipe, ou amigo do rei. O que você tem feito para restaurar a sua própria história? O que você tem feito, amado, para restaurar a sua própria história, a sua própria dignidade?
eu fico imaginando Davi ouvindo tudo aquilo quieto, toda aquela lamentação de Mefibosete. E agora que Davi, eu quero dizer para você o que significa morar no deserto. O que é morar no deserto? Mas eu quero dizer para você que nesse deserto que você está vivendo, que você está vivenciando, Deus está entrando com provisão. Deus está entrando com o melhor dele para você. Elias, quando estava no deserto, o que aconteceu? Água fresca na botija, pão assado na brasa e carne todo dia. Mesmo no deserto. Eu imagino mesmo em Lodebar, Deus jamais esqueceu de Mefibosete. Mesmo em Lodebar, muitas das vezes Mefibosete recebia um milagre de Deus. Só que muitas das vezes, amados, nós começamos a questionar por causa da situação, porque nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para o nosso dia a dia, para o nosso viver. E eu quero dizer para você, somente uma coisa pode nos impedir de receber a bênção de Deus: uma autoimagem negativa. Se você começar a se menosprezar, entrar em depressão, aí é mais complicado de você receber a bênção do Senhor. Mas se você manter uma confiança, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque aquela viúva lá de Elias, ela estava no deserto, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Era o que ela iria fazer para aquele dia e acabar. Mas ela confiou no Deus de Elias. Ela confiou no Deus da provisão, no Deus que é o nosso Senhor. Eu fico imaginando agora, no caso de Mefibosete, era o seu mais grave problema, a autoimagem negativa, a sua baixa estima, o seu conformismo. Ele já estava conformado com a situação. Ele já estava conformado com tudo que ele estava vivendo. Ele já estava conformado com todo aquele esquema que ele já estava. Tanto que ele disse para o rei: eu sou um cão, eu sou um verme, eu sou um cão. Como que tu vai me abençoar? Por que tu vai me abençoar? Eu fico imaginando, amados, quando Mefibosete, ele revelou-se toda a baixa estima, escondida quando respondeu ao rei: na verdade, não passo de um cão morto, não mereço receber nada. Ele diz para o rei, ele está abrindo mão da bênção. E muitas das vezes você tem abrido mão da sua bênção. Você tem abrido mão da sua bênção. Quando o Senhor te faz, quando fazemos o apelo, quando te convidamos, você quer aceitar a Jesus, ou você quer voltar para Jesus. Muitas das vezes você fala: eu sou um cão mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Hoje não. Porque você já está conformado com a vida que você está vivendo. Você já se conformou com a situação que você está vivendo. Você não consegue mais achar solução. Eu quero dizer para você, a solução está chegando. O rei está mandando te chamar. Ele está dizendo para você: você vai sentar na minha mesa. Mas hoje tem muitos cristãos nesta mesma situação. Acha que não é nada e não merece sentar mais na mesa com o rei. Por isso tem muita gente frustrada.
tem muita gente, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas que não conseguem mais nada, já entrou num quadro de depressão. Sabe por quê? Porque elas não conseguem mais. Elas não conseguem mais vivenciar o horizonte, não conseguem mais olhar para a bênção que está programada. Eu quero fazer uma pergunta para você. Já estamos terminando essa live. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Como que você olha para você? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Como que você se vê? Aleluia. Como que você vê a situação que você está vivendo? Você se acha que você é um cão morto? Que não é ninguém? Que o seu lugar é lá em Lodebar? Ou seja, é um deserto, onde não vê saída, onde é só solidão. Como que você se vê no espelho? Como você se vê para você? Olha para você agora aí. Olha para você. Quantas pessoas? Eu fico imaginando, eu fico vendo essas pessoas ricas financeiramente, que não estão satisfeitas com o corpo, não estão satisfeitas com aquilo que tem. E tem dinheiro. Sabe por quê? Elas não estão satisfeitas? Porque falta ali Jesus. Falta o Rei dos Reis. Falta o Senhor dos Senhores. Eu fico aqui olhando. E começo a imaginar. Qual imagem que você tem feito de você mesmo? Como que você tem olhado para você e visto a situação? Como nós falamos ontem, quando o Senhor mandou Ezequiel, levou Ezequiel ao vale de ossos secos, colocou ele no meio e mandou ele agora rodear. E quando ele rodeou, ele viu a situação que estava. E o Senhor fez uma pergunta para ele: poderão reviver esses ossos? Faz uma retrospectiva agora da tua vida. Se olha no espelho. Olha bem para você. Agora, sai do teu corpo agora. Sai um pouquinho do teu corpo em espírito. E começa a rodear o teu corpo. Começa a olhar para o teu corpo. Significa olhar para a tua vida. Começa a rodear. E o Senhor está te perguntando: poderão mudar essa história? Você crê que a história pode ser mudada? Você crê que Deus pode mudar essa história? O que o profeta falou? Só tu sabes, Senhor. Só tu sabes. Porque os nossos olhos não conseguem enxergar a bênção. Só material. Mas como você está no deserto, você está em Lodebar, você não vê mais bênção nenhuma, nem material, nem física, nem espiritual. Aleluia. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Escute, o rei manda te chamar para dar lugar de honra. Tome posse da sua bênção. Tome posse da sua vitória. Deus está te chamando para sentar na mesa com o príncipe. Você vai sentar na mesa agora como príncipe. Você é herdeiro de Deus. Você não é cão morto. Você não é miserável. Você é abençoado. Você é príncipe de rei. Você é príncipe. Você é filho de rei.
Aleluia. Eu fico imaginando agora, amados. Sabe o que eu fico imaginando? Tenta imaginar como será sentar-se à mesa junto com Jesus. Compartilhar da glória de Deus. Como que isso afeta a sua vida? Nos termos práticos. Né? Como isso afeta a tua vida? Como isso dá um impacto na tua vida? Sentar na mesa do rei. Quero dizer para você voltar de onde te tiraram. Você voltar aonde te pisaram, aonde te maltrataram, aonde te escorraçaram, aonde te expulsaram, você voltar agora de cabeça erguida. É aquele aleijado, mas vai sentar na mesa do rei. Vai sentar na mesa do rei. Volta a ser príncipe. Ei, volta a ser príncipe. Volta a ser princesa. Volta a ser príncipe. Volta a ser princesa. Aleluia. Porque Jesus morreu por você. Como isso afeta para você hoje? Como isso dá um impacto para você? Jesus morreu por você. Jesus está te dando o direito de você sentar de novo no lugar de honra. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós somos expostos a sentimentos, emoções e situações que geram feridas profundas em nossa alma e que acabam por influenciar as nossas atitudes, a forma como nos relacionarmos com outras pessoas e até mesmo com condições de vida. Eu fico imaginando Mefibosete. Tudo isso que aconteceu com ele era novidade para ele, porque ele não conhecia mais a vida. Chegou um certo tempo da vida de Mefibosete que ele não conhecia mais o palácio. Ele não sabia mais como que era viver no palácio. Ele só vivia naquele lugarzinho, naquele lugarejo. Então, tudo isso que aconteceu com ele começou a dar o quê? Começou os sentimentos, as emoções dele começaram a vir à flora. Ele começou a ter feridas profundas na alma, feridas profundas no coração. E essas feridas acabaram a influenciar as atitudes dele, influenciar a forma dele de vida, a forma dele de se relacionar com as pessoas. Isso tudo, essa situação que aconteceu com ele, essa condição de vida com Mefibosete, fez com que ele praticamente se isolasse do mundo, se isolasse das pessoas. Por que o primeiro sintoma da depressão é se isolar? O primeiro sintoma da depressão é se isolar. E eu fico aqui esperando, ou fico vendo, né? Fico vendo, porque o Senhor, Ele disse que vai estabelecer um novo pacto de amor comigo e com você, como o pacto que Davi fez com Jonathan. Então eu fico imaginando, se prepare, príncipe e princesa, herdeiro do trono, porque Deus agora está querendo te dar a tua vitória. Deus está querendo te dar a tua bênção. Deus está querendo mudar a tua história. Você está preparada para receber a bênção do Senhor? Eu fico imaginando, porque Davi, ele chorou pela morte de Jonathan, porque Davi amava Jonathan de coração, de alma. E agora ele quer fazer justiça, porque ele fez um pacto com Jonatas. Ele falou para Jonatas, e Jonatas falou para ele: quando eu morrer, tu tens de benevolência com a minha casa, com a minha família.
simplesmente, agora que Davi está no trono, Jonatas morreu, Davi manda procurar se ainda existia alguém da casa dele, da casa de Saul, da casa de Jonathan, para poder usar de benevolência, usar de paz, usar de bênção. E simplesmente, muitos anos depois, Davi lembrou-se daquela aliança que ele fez com Jonathan. Ele procurou saber se havia algum descendente da família vivo para que pudesse usar de bondade para com ele. Deram uma notícia para ele que existia que sobrara um Mefibosete aleijado, mas Davi pediu que o trouxessem à sua presença. Não importa para Deus se você está aleijado, não importa para Deus se você está careca, não importa para Deus se você está assim, está assado. O que importa é que Ele mandou te chamar, porque Ele vai mudar o quadro da tua vida. Sabe por quê? Porque Jonathan era um homem que não tinha mais perspectiva alguma, se achava como um cão morto, já não tinha mais autoestima como um homem, não tinha mais perspectiva alguma de vida, um cão morto, nem se considerava mais gente, mas simplesmente um cão morto. Mas naquele momento, naquele instante, por amor de Jonathan, Davi lhe restituiu tudo que pertencia à sua família, ao seu pai e ao seu avô. Davi também determina que aquele dia em diante ele comeria todos os dias na mesa e seria tratado não mais como um cão morto, mas sim como o seu próprio filho. Então eu quero dizer para você, amado, para de se menosprezar, porque a tua bênção está chegando. Para de murmurar, porque tua bênção está chegando. Para de reclamar, porque tua bênção está chegando. O Senhor já está estendendo, já está dando ordem aos seus anjos ao teu respeito. O Senhor já está dando ordem aos seus anjos ao teu respeito. Eu quero dizer para você, do cão morto a príncipe, do cão morto em Lodebar a príncipe em Jerusalém. Sai de Lodebar. Lodebar não é mais o teu lugar. Lodebar não é mais o teu lugar. Eu quero dizer para você, aquele que tentou te menosprezar, aquele que te roubou, aquele que te feriu, aquele que te maltratou, aquele que te caluniou, aquele que fez um monte de tramóia contra você, e roubou os teus bens, roubou o teu ministério, roubou o teu ministério, roubou a tua casa, roubou a tua dignidade, roubou a tua família, roubou os teus bens, vai ter que te servir. Vai ter que te servir. Ele vai ter que te servir. Está entendendo? Ele vai ter que te servir. Sabe por quê? Porque Deus está chamando. Deus está chamando. Assim Deus faz conosco. Por amor de Jesus, que morreu por nossos pecados, Deus nos chama de Lodebar, aquele mundinho que criamos para nos escondermos das circunstâncias de adversidade da vida e acabamos nos acostumando à miséria, à pobreza, à autoconfiança, à autocomiseração, à misericórdia, inércia, e medo e frustração, falta de perspectiva. Deus nos chamou de Lodebar para vir para Jerusalém. Deus chama de Lodebar para vir para o palácio, por onde, por amor do seu filho, ele nos oferece a sua mesa, para que dela comamos todos os dias em sua presença. Na mesa do rei está todo o suprimento que necessitamos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir,
Eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Está entendendo? Já pegou aí? Então, amados, sai de Lodebar. Lodebar nunca mais. Lodebar não é mais o teu lugar. Lodebar não é mais um lugar para você viver. Lodebar não é lugar mais para você estar estagnado. Você agora vai para a presença do rei. Você vai agora para o palácio. E todos os seus velhos medos, frustrações, desesperos, falta de perspectiva, Deus agora quer ocupar novamente na sua mente com a palavra dele, com a presença dele, com a bênção dele na tua vida. Eu quero dizer mais uma vez para você, Lodebar não é mais o seu lugar. Você foi chamado pelo rei para comer da sua mesa. Deixe Lodebar para trás e nunca mais retorne para lá. Amém? Essa é a palavra de Deus nessa tarde de hoje para você. Shalom, Yeshua, Jeová, Tzidkenu, Baruch Hashem, Shalom, Adonai.